Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao mais uma aula no nosso canal. A aula de hoje eu vou falar um pouquinho vou fazer uma revisão sobre eletroquímica, que é um assunto que é extremamente importante, não só para o mundo da química, né, como também para as outras disciplinas que envolvem química, tá, principalmente aqui no nosso curso técnico. É uma revisão de segundo grau, tá, pessoal? Não há nada de novo, é só mesmo para inteirar todo mundo, para que todo mundo relembre esse conteúdo do ensino médio, tá? Bom, então, como eu disse, o assunto de hoje é eletroquímica. Então, eletroquímica é um ramo é, que estuda o fenômeno da transferência de elétrons para a transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa. Tudo bem? E a gente tem o costume de fazer, no caso da química, analisar o contexto para produção de energia elétrica, né? Mas o acúmulo também pode ser um tema de interesse, tá? Bom, então, alguns motivos para a gente estudar eletroquímica, né? Então, a gente tem aqui um link, né, que diz que, de acordo com o Guia do Estudante, a incidência das questões de eletroquímica no Enem correspondem a 8,5% das vezes, né, que é dado o grande universo que tem da química, né, é um valor alto. Tá? Normalmente, o que mais cai também é orgânica, são duas das matérias aí que a gente tem que ficar bem atento. Uh, Então, vamos primeiro repassar aqui algumas condições para que haja uma reação eletroquímica, né? Por se tratar de uma reação que envolve transferência de elétrons entre átomos da reação, é necessário obrigatoriamente haver ao menos duas espécies, sendo elas uma espécie que a gente chama de doadora de elétrons, que vai sofrer oxidação, e é o ânodo, e uma espécie que vai recepcionar, que vai receber esses elétrons, que no caso vai sofrer a redução, então no caso é o cátodo. Tá? E uma boa dica aí, uma boa maneira da gente lembrar quem que oxida e quem que reduz, né, e onde está o ânodo e o cátodo, é que o, o ânodo e a oxidação são duas palavras que começam com vogais, e o redução e o cátodo começam com consoantes. Então é uma boa maneira da gente lembrar aí. Tá? E é também necessário que haja uma diferença de potencial. Né? Existe a necessidade de haver tensão, né, entre as espécies envolvidas. Tá? Então precisamos que haja troca da energia, tá? Entre os potenciais de redução entre cada um deles. E o que seria então esse potencial de redução? O potencial de redução é a carga medida em volts necessária para que uma espécie oxidada receba elétrons. Tá? E aí você tem dois exemplos, né? Você tem, no caso, o ferro 3+, recebendo um elétron, e aí ele passa a ser o ferro 2+, e o potássio mais, né? Potássio iônico, mais um elétron também acaba virando potássio metálico. Tá? Tem energia de redução, né? Tensão de redução do ferro 3 para o mais 2 é de 0,77 volts positivo, enquanto que no caso do potássio é de menos 2,92 volts, né? Ou seja, valores negativos indicam consumo de energia, valores positivos indicam liberação de energia. Tá? Só modificando aqui minha câmera de lugar. De acordo com a IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada, as tabelas devem, por padrão, mostrar valores de potenciais de redução, ou seja, mostrar os valores referentes aos ganhos de elétrons. Tá? Vou voltar aqui para a posição original.
Então, a gente também consegue, pessoal, escrever, já que por padrão a gente sempre escreve o potencial de redução, a gente também pode escrever, caso necessário, o contrário, né? Potencial de oxidação. Então, a gente consegue fazer a reação inversa se a gente trocar o sinal. Tá? Nesse caso, a gente vai ter o potencial de oxidação padrão. E lembrando que o sinal da voltagem deve ser trocado. Tá? Então, no caso aí, o ferro 2 vira ferro 3 tá? Se você tiver aí um diferencial negativo de 0,77 volts, e o potássio vira potássio com um potencial de 2,92 volts positivo. Nós temos aqui, pessoal, uma tabela tirada aí de livros, né, onde mostra os potenciais de redução e oxidação de cada um dos elementos, né, em reações químicas. E aí vocês podem observar que começa desde lá do lítio, tá, aqui em cima, com um valor negativo aqui de potencial de redução, né? Então, tá aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí, né? Saiu. Tá, então, o lítio recebe um elétron e vira lítio metálico com menos 3,04 volts. O contrário, ele vira lítio iônico, né, lítio mais 1, liberando 3,04 volts. Tá? E isso vai seguindo. Então vejam aqui que tem setas, né? Ordem crescente da ação oxidante, ordem crescente da ação redutora, desde o negativo para o positivo desse sentido e vice-versa aqui, né? Análogo contrário. Tá? Então, procurem notar aqui, ó, pessoal, que o potencial do hidrogênio é tido por padrão zero. Tá? Então, de acordo com a tabela, arbitrariamente foi decidido que os potenciais de redução e oxidação do hidrogênio iônico e do gás hidrogênio são zero. Todas as outras reações foram quantificadas usando como parâmetro essa definição. Então, comparando todas as reações com a reação do hidrogênio, a gente considera então valores positivos e valores negativos. Então, essa reação do hidrogênio a gente chama de reação de condição 0 volt e a gente diz isso para a gente poder ter uma base de comparação. Então, quando a gente olha, por exemplo, o potencial de redução do lítio, que a gente viu aqui no slide anterior, é em comparação ao hidrogênio, tá? A reação de redução do hidrogênio. Tá? Como é que a gente faz o cálculo, então, do diferencial, né, diferença de potencial de uma reação? Então, é comum a gente descrever os potenciais de reação. Normalmente devemos escrevê-las de acordo com o IUPAC, usando os valores dos potenciais de redução padrão. Por regra, sempre devemos usar o cálculo. No cálculo, o elemento de maior valor menos o elemento de menor valor. Então, nós temos aqui o potencial de redução do valor maior menos o valor menor. Dessa forma, pessoal, maior menos menor, a gente sempre vai garantir, né, que tenha-se o elemento com maior potencial de redução na frente. Tá? Então, o potencial de redução, a variação dele, vai ser essa diferença, esse delta. Então, observem o exemplo que foi dado. No caso, o ferro ele vai se reduzir junto ao potássio metálico, tá? Vai se transformar em ferro 2+, e o potássio vai se transformar em potássio mais 1. Tá? E aí, a redução, né, a variação do potencial de redução total padrão é de 0,77 volt menos, que é o menos da fórmula, esse menos aqui é o menos da fórmula, menos 2,98. Esse menos 2,98, pessoal, esse menos aqui é da tabela, tudo bem?
Então, menos com menos dá mais, e o potencial de redução desta reação é de 3,69 volts. Tá? Então, relembrando, esse menos aqui, pessoal, ele é um menos de fórmula. Tá? Se este segundo membro ele possui um potencial de redução negativo, então menos com menos vai dar mais e o valor vai ser reajustado para esse fim. A gente também pode descrever a reação anterior em duas semi-reações, e a gente chama semi-reação de redução, no caso do ferro, né? A reação em que o ferro 3+ recebe um elétron e se transforma em ferro 2+. Então, notem que, nesse caso, o ferro está adquirindo elétron e ele está, portanto, recepcionando esse elétron, e por ele recepcionar esse elétron, a gente chama ele de agente oxidante, porque ele promove a reação de oxidação de um outro elemento, então a gente chama de agente oxidante. E no caso, a semi-reação de oxidação, que é o potássio se transformando em potássio iônico, né? E nesse caso, ele libera o elétron e, portanto, ele se chama agente redutor porque ele está promovendo a redução de um outro elemento. Tá? E como é que funciona o balanceamento? Então, às vezes, um átomo pode liberar ou receber mais de um elétron. Nesse caso, devemos balancear as equações químicas para que não hajam elétrons perdidos ou esquecidos. Então, no caso, a semi-reação, vejam aí, do zinco, o zinco metálico se transformando em zinco 2+. Ele tem um potencial de redução de 0,76 volts. E temos a semi-reação de redução da prata, a prata 1+, ela recebe um elétron, transforma-se em prata metálica, e o potencial de redução dela é de 0,8. Só uma nota, pessoal, eu falei que o potencial de redução aqui, está claro, né? Esse índice O que nós temos aqui nesse slide, ele nos diz que esse índice O ele nos informa que esse é o potencial de redução, de oxidação. Tá? Aqui, ó. Oxidação. Então, no caso do balanceamento, a gente vai fazer com que haja um acerto pelo número de elétrons para que haja equilíbrio. Né? Não podem haver elétrons soltos na reação. Todos os elétrons têm que ser quantificados e eles precisam eles precisam ter uma origem, né? Eles precisam também ter um destino. Tá? O elétron ele vai ser recepcionado por alguém. Tudo bem? Então, no caso, a gente pega a semi-reação de redução da prata e multiplica por 2. Dessa forma, a gente vai ter 2 mols de prata mais 1, mais 2 mols de elétrons, formando 2 mols de prata metálica. E o potencial de redução, pessoal, por ser uma propriedade padrão, nós não multiplicamos. Tá? Então, nem todos os elementos da reação foram duplicados. Aliás, todos os elementos da reação foram duplicados, exceto a voltagem, né? Ou a tensão, como é o correto a se falar. E aí, no caso, quando a gente for fazer a reação global, a gente tem que contabilizar os elétrons que foram ganhos e perdidos, né? E o normal é que eles sejam cancelados. Tá? Conforme mostra, os 2 elétrons liberados pelo zinco vão ser absorvidos pela prata. Dessa forma, nós temos uma reação que diz que o zinco irá reagir com a prata, tá? Vai se transformar em zinco 2 e a prata metálica, e o diferencial de potencial de redução ele vai ser de 1,56. Tá? Aqui no caso, vocês precisam notar que nós temos potencial de oxidação. Se o potencial de oxidação é positivo, a gente sabe que o potencial de redução padrão, então, deve ser negativo 0,76 volts, faz com que, no caso, a gente tenha aqui o maior menos o menor, ele vai dar um resultado, né, onde menos com menos dá mais, ele dá 1,56 volts. Tá?
Então, algumas aplicações práticas da eletroquímica. É muito comum vermos questões referentes a pilhas e baterias, tanto em vestibulares como em provas de Enem e concursos. Então, a gente pode destacar três modalidades de pilhas, né? Entendemos como pilha uma reação eletroquímica espontânea com liberação de energia. Então, a pilha de Volta, temos aí Alessandro Volta, nasceu em Como, cidade às margens do lago de mesmo nome, no sopé dos Alpes italianos, no Ducato de Milão, no dia 18 de fevereiro de 1745. Então, a pilha de Volta, que foi concebida em 1799, era constituída por discos de cobre e zinco embebidos em uma solução de ácido sulfúrico. Havia sido o primeiro experimento a conseguir transformar a energia química em energia elétrica útil. Tá, o que é energia elétrica útil? É energia que a gente consegue fazer trabalho. Tudo bem? Então nós temos aqui o dispositivo original aqui à esquerda nessa foto, né? E o diagrama. Esse diagrama tá em exposição em museu aí, tá? Aqui temos a pilha de Leclanché. Então, Georges Leclanché, pessoal, peço milhões de perdões porque eu não sei falar francês, nasceu em Parme, na França, no ano de 1839. Ainda jovem, se mudou para a Inglaterra, onde começou a sua formação acadêmica. Mais tarde, Georges voltou para a França e terminou seus estudos na Escola Central de Paris, École Centrale Paris, quando em 1860 terminou o curso de engenharia. Tudo bem? Então, como é que funcionava essa pilha? Essa pilha aí usava cloreto de amônio, usava cloreto de zinco e o óxido de manganês. Essa reação aí, ela promovia, né, a oxidação do zinco, tá? E ela produzia aí o trióxido de manganês e amônia, tá? Ela ficava estufadinha essa pilha. Então, a pilha de Leclanché, ou a pilha seca, como era chamada, era constituída de zinco, dióxido de manganês e cloreto de amônio. Foi considerada revolucionária por ser de construção simples e barata. Apesar do nome, a pilha funcionava como uma pasta aquosa de cloreto de amônio que convertia o dióxido de manganês em trióxido de manganês no cátodo da pilha. Esse modelo serviu como base para todas as pilhas modernas atuais. E por fim, pessoal, a pilha de Daniel. Tá? Então, a pilha de Daniel tenha sido talvez a mais estudada pelos químicos, construída em 1836. Utilizava dois eletrodos, um ânodo e um outro cátodo, submersos em uma solução interligados por uma ponte salina. John Frederick Daniel, que nasceu em Londres, 12 de março de 1790, e acabou falecendo, né, dia 13 de março de 1845, foi um britânico físico-químico, né, e ele, em 1831, foi o primeiro professor de química da King's College de Londres, que havia sido recentemente fundada. Então, originalmente construída por um eletrodo de cobre metálico imerso em uma solução de cobre, e um eletrodo de zinco metálico imerso em uma solução de zinco conseguia gerar eletricidade útil capaz de gerar trabalho elétrico. Então tem aqui um vídeo, pessoal, que nós vamos assistir agora, nesse momento, que fala sobre o funcionamento da pilha. Tá? Esse vídeo foi tirado da internet, eu não sei, eu não tenho os créditos, mas eu achei ele interessante passar. Quando mergulhamos uma lâmina de zinco em uma solução contendo íons cobre 2+, ocorre uma reação. Com transferência de elétrons, isto é, uma reação de óxido-redução. Os átomos de zinco presentes na lâmina perdem elétrons, se oxidam, passando para a solução na forma de íon zinco, Zn2+, enquanto que os íons cobre, Cu2+, presentes na solução recebem elétrons, se reduzem e se depositam sobre a lâmina na forma de cobre metálico, cobre 0. Nesse sistema, a transferência de elétrons não pode ser aproveitada para produzir corrente elétrica. Em uma pilha, que é um processo espontâneo,
através de uma reação de óxido-redução, conseguiremos obter energia elétrica. Podemos construir uma pilha zinco-cobre, mergulhando uma lâmina de zinco em uma solução aquosa de sulfato de zinco e uma lâmina de cobre em uma solução aquosa de sulfato de cobre, e unir as duas lâminas por um fio metálico contendo uma lâmpada. A lâmpada permanece apagada, pois o sistema está incompleto. Se as duas semicelas forem unidas por uma ponte salina contendo uma solução aquosa de sulfato de sódio, o sistema se completa e a lâmpada acende. Nessa pilha, temos uma diferença de potencial, DDP, de 1,10 volts. O eletrodo de zinco é o polo negativo da pilha, enquanto que o eletrodo de cobre é o polo positivo. No eletrodo de zinco, temos átomos de zinco perdendo elétrons, se oxidando, passando para a solução na forma de íons zinco Zn2+. E com isso, a lâmina se corrói. Simultaneamente, no eletrodo de cobre, temos os íons cobre, Cu2+, da solução, recebendo elétrons, se reduzindo e se depositando sobre a lâmina. No eletrodo de zinco, ocorre a oxidação, e este é denominado ânodo, enquanto que no eletrodo de cobre ocorre a redução, sendo este denominado cátodo. Os elétrons fluem do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, enquanto que os íons Na+ e SO4 presentes na ponte salina migram para as duas soluções. Muito bem, temos aí então o vídeo. Quando Então, para algumas dúvidas comuns aqui, vou colocar aqui minha câmera. Então, apesar do assunto não ser complexo, é normal que haverem dúvidas que o estudante possa ter. Uma das dúvidas comuns deste assunto é distinguir quando uma reação pode ocorrer de forma espontânea ou não. Então, foi dito que se a DDP de uma determinada reação for positiva, indica que o processo é espontâneo. Porém, se ela for negativa, o valor negativo indica que ela necessitará daquela quantidade de energia seja adicionada ao sistema para que a reação ocorra. O nome desse processo é eletrólise. Tá? Então, uma boa maneira da gente determinar a espontaneidade é dar uma olhada no sinal da DDP, né, que tem o sistema. Né? Não quer dizer que quando o DDP ele é negativo, ele vai garantir que ele nunca será espontâneo, porque, por exemplo, eu posso colocar uma outra espécie com uma DDP muito positiva e o diferencial da reação ele seja positivo. Então, se a variação total da reação, né, o elemento potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, ele for positivo, ele vai indicar que o processo é espontâneo. Tá? Agora, pessoal, vamos fazer uma rápida introdução à equação de Nernst. Tá? Nernst é Walter Hermann Nernst, químico e físico-químico, né, da Universidade de Berlim, nascido em Brienzen, então Prússia, enunciou a terceira lei da termodinâmica em 1906, que lhe deu o Prêmio Nobel de Química em 1920 e com seus trabalhos ajudou a estabelecer a moderna físico-química. Tá? Então, esse com certeza é um dos principais nomes da engenharia, da física e da química, né, que eu acho que a gente precisaria sempre ter em mente. As condições das quais foram descritas os potenciais padrões de redução vistas até aqui valiam-se apenas de situações específicas, com temperatura fixa em 25 graus Celsius, pressão de 1 bar e concentrações de 1 mol por litro. Porém, é comum problemas pedirem que se calculem DDPs de reações em situações não padrão. Para essas situações, a equação de Nernst será útil.
ela pode ser deduzida das leis fundamentais da física e da química e está diretamente relacionada à eletroquímica. Quer dizer, tem várias maneiras de a gente chegar nela. A gente pode passear bastante aí, fazer um bom passeio pela física e pela química para a gente chegar na equação de Nernst. Tá? Então, nós temos aqui que o potencial de redução de uma reação, né, ou melhor, no caso, o potencial daquela reação em específico que você está estudando vai ser o potencial padrão menos o produto R, que é a constante dos gases ideais, vezes T, que é a temperatura em escala absoluta, sobre N, que é o número de mols de elétrons trocados na reação, vezes F, que é a constante de Faraday, vezes ln de Q. E Q, pessoal, é o logaritmo natural, ln, né, do caso de Q, o logaritmo natural de uma fotografia do estado do momento daquela reação. Então imaginem que a reação está ocorrendo aí Azinho de A, Bzinho de B, dando Czinho de C e Dzinho de D. A gente imagina que Q, sendo a fotografia, produtório dos produtos dividido pelo produtório dos reagentes. Tá? Então é concentração molar de C elevado ao coeficiente estequiométrico de C vezes a concentração molar de D elevado ao coeficiente estequiométrico de Dzinho, dividido pela concentração molar de A elevado ao coeficiente estequiométrico de A, vezes a concentração molar de B vezes o coeficiente estequiométrico de B. Tá? Então, quando a gente estuda, e é normal, tá, pessoal, essa representação que a gente vai fazer agora, a gente estuda essa reação ocorrendo a 25 graus Celsius com pressão de 1 bar, a gente sabe que as únicas variáveis que vão modificar os valores do potencial serão o número de mols de elétrons, que é uma característica de cada reação, e a concentração dos seus reagentes. Então, aquela mesma reação, aquela mesma equação, ela pode ser simplificada para essa forma bem simples, né? A variação padrão de redução da reação menos esse valor, né, que é bem conhecido. Tem gente que eu vejo muitos professores arredondando, né? Aqui é normal o pessoal escrever assim, ó. Eles colocam ou 0,06 ou eles colocam 0,0591, tá? Eu já vi, ou até 0,0592. Eu acho que se fôssemos arredondar a quinta casa decimal, essa é a forma correta, né? Embora a primeira equação possa resolver qualquer tipo de problema, a equação de Nernst apresentada acima é a mais cobrada. Então, ela é normalmente a equação que a gente precisa ou deve memorizar para a maioria das situações. Tá? Mas caso o problema em si ele não te dê valores padrão, você pode resolver esse problema aplicando a equação de cima. Tá? Bom, enfim. Vale lembrar que o cálculo de Q devemos considerar o momento em que a reação está ocorrendo. Então, à medida que uma reação vai progredindo, a concentração dos reagentes e dos produtos ela vai mudando. Por consequência, o potencial, né, a energia que se consegue extrair, a tensão que você vai ter na reação química, ela também vai se modificando. No início de qualquer reação química, os reagentes estão em altas concentrações e com o passar do tempo, as concentrações dos reagentes vão decrescendo até que o potencial elétrico da pilha caia. Né? Então, a pilha vai tentar manter o potencial elétrico dela e ela vai manter mais ou menos aquele valor até o final da reação. E essa variação que nós temos, ele vai vir justamente do log de Q, que é
aquela situação da cinética química daquele momento. Tá? No entanto, graças ao efeito do logaritmo, essa variação é muito pequena. Então, outro ponto válido para ressaltar no cálculo de Q, as substâncias insolúveis no meio não entram no cálculo, gases, por sua vez, participam do cálculo através das expressões parciais de cada um deles, de acordo com a lei de Raoult. Então, vamos para um rápido exercício exemplo aqui, né, onde a gente vai fazer uma aplicação. Então, vejamos, calcule a DDP da pilha de Daniel de acordo com o diagrama. Então, nós temos aqui um eletrodo de zinco, tá, em uma solução de, um eletrodo de cobre em uma solução de cobre 2+, uma ponte salina e uma solução de zinco 2+, com o eletrodo de zinco. Então, considerando as concentrações dos reagentes sejam 2 molar e dos produtos sejam de 0,1 molar, considere as condições da temperatura e da pressão como padrão. Então, cobre 2+, mais 2 elétrons, no caso aí vai dar um DDP positivo de redução de 0,34 volts, e zinco 2+, mais 2 elétrons, dando um DDP negativo de 0,76. Então, no caso, a reação ela vai ocorrer da maneira como segue. Né? A gente vai ter aí o cancelamento, a equação já está balanceada, né? Vai ocorrer o cancelamento dos elétrons, né? Os elétrons que são enviados por uma espécie serão absorvidos pela outra. E a reação global, a gente vai ter o cobre 2+, e reagindo com o zinco, o cobre se tornando metálico e o zinco, que era metálico, se tornando uma solução. Nesse sistema, ambos os eletrodos são metálicos e, portanto, suas quantidades não afetarão o cálculo. Tá? Então, no caso, a gente vai começar aí imaginando, né, que nós temos uma solução de cobre 2+, 2 molar, uma solução de zinco 2+, 0,1 molar. Tá? Então, nós temos uma alta concentração de reagentes, tá? E os produtos estão em baixa concentração. Então, como os reagentes que são metálicos eles não entram no cálculo, a gente vai fazer o cálculo apenas das soluções, no caso é o zinco e o cobre, e aí a gente acaba estudando, aí acaba vendo que zinco 2+, dividido pelo cobre 2+, né, a concentração elevado aos coeficientes estequiométricos, nós vamos ter aí uma razão de 0,05. E aí, como parte do cálculo, né, a gente calcula o potencial padrão de redução, fica 0,34 menos com menos dá mais 0,76, somando então 1,1 volt. E a fórmula, já que não foi mencionado, a gente tem por obrigação imaginar que ela está ocorrendo a 25 graus Celsius 1 bar, log de 0,05. Então, a energia daquele sistema é de 1,13848 volts. Tá? Então, nós temos aqui algumas sugestões de videoaula. Tá? Temos aí o vídeo da Universidade da Química, que eu sempre gosto de ressaltar. O canal Descomplica, o Estude e a Química do Monstro, lá, que é aquele canal daquele professor lá que está sempre fazendo vídeos interessantes aí e etc. Tá bom? Então, pessoal, essa videoaula fica por aqui. Qualquer dúvida, eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo. E até a próxima. Um grande abraço.